Cântico dos Cânticos, capítulo número 1, versículos 5 e 6. Estou queimada, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Sou escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque eu estou queimada. Em outras versões, porque eu estou escura. Foi o sol que queimou a minha pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Estou queimada, mas sou bela. Estou morena, mas sou bela. Não repare em mim porque eu sou morena. Eu sou morena porque eu estou queimada do sol. Estou queimada do sol porque eu resolvi cuidar de uma vinha que não era minha. Aleluia. O livro de Cantares é um livro único. Dos 66 livros da Bíblia, ele é o livro que tem uma linguagem mais complexa para qualquer teólogo, intérprete conseguir estudar, por conta da sua riqueza de detalhes, de formas alegóricas. É um livro que não dá para você ler totalmente literal, porque ele está falando de três coisas. Primeira coisa, do amor de Salomão por uma mulher por nome de Sunamita. Na verdade, o nome dela não é Sunamita, ela é identificada como Sunamita, porque ela vem de Sunem. Mas esse texto também fala de uma segunda coisa, do amor de Deus, o Yahvé, pelo seu povo Israel. Mas aí nasce a igreja, e agora nós cristãos entendemos esse livro com outro contexto. Está falando do dia do casamento, uma declaração de amor de Deus pela sua igreja, do filho que é o noivo, para a noiva que somos nós, diga amém. Esse livro, ele é tão especial, tão único, que o Rabino Akiva, que foi um rabino do primeiro século, no ano de 95 depois de Cristo, ele afirma que todos os livros da Torá são santos, mas o Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Ele está dizendo que esse livro é uma revelação acima dos outros livros. Ele está dizendo que Deus falou nesse livro de uma forma que não falou em nenhum dos outros livros. A história é uma história de amor, de um rei muito rico, de um rei muito próspero, de um rei soberano, grandioso, para uma mulher simples do campo, uma camponesa. Salomão, até hoje, é tido ou tem fama de ser o homem mais rico que a terra produziu e conheceu. Salomão ficou rico por causa de um dom que Deus deu a ele. Alguém lembra? Sabedoria. Quando ele oferece 1000 holocaustos a Deus, no início do seu reinado, ele assume o trono de Israel. E como ele teve um bom pai, um bom exemplo, uma boa referência, ele viu o seu pai Davi sacrificando por muitas vezes ao Deus de Israel. Então Salomão, para dar início ao seu reinado, ele oferece 1000 holocaustos. E naquele mesmo dia a Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele. Não foi um anjo, não foi um profeta. O próprio Deus, nas recâmaras, no quarto de Salomão, apresentou-se para Salomão e falou: Salomão, você me chamou a atenção com a sua oferta. Não é pelo número em si,
mas é pelo seu temor em antes de começar qualquer coisa, você me chamar para fazer parte do seu reinado. E aí Deus ofereceu a Salomão um pedido, não é lâmpada da mágica, o mago da lâmpada, não é nada disso. Era Deus falando para o homem: me faça um pedido, o que você quer? Como que eu posso te ser útil? Como que eu posso te abençoar? E aí Salomão fala assim: eu quero sabedoria. Não é para ficar rico, é aqui que está o X da questão. Eu quero sabedoria, não é para ficar milionário, para concorrer com Elon Musk, com Jeff Bezos. Eu quero sabedoria para melhor governar o seu povo. Aí Deus ficou impressionado. E isso aqui já mostra para mim que ele era sábio. Ele podia não ter uma sabedoria ainda madura, total, mas ele já era sábio. Porque um homem que faz um pedido desse para Deus no início do seu reinado já mostra que ele era sábio. Sim ou não? Aí Deus falou assim: por que você não me pediu? Você não me pediu ouro e prata. Eu vou te dar ouro e prata como não dei a nenhum outro homem na terra. A rainha de Sabá, em 1 Reis capítulo 10, narra com detalhes o que essa mulher veio fazer, saindo lá da Etiópia. Como muitos reis saíam de vários cantos da terra, porque ouviram falar da grandeza desse homem. Ele era a referência máxima, ele era um mentor de reis, ele era rei de reis. Então a rainha de Sabá veio. E em 1 Reis capítulo 10 vai nos contar detalhes do que a rainha deu para o rei Salomão em ouro. Se você abrir 1 Reis capítulo 10 versículo 10, está escrito assim. Eu vou ler rápido os textos porque é muita Bíblia aqui, viu, irmão? Vou largar a Bíblia assim de vocês, tá, irmã? Diga amém, minha filha. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, 4.000, ou seja, 4 toneladas e 200 quilos de ouro, e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Entre parênteses, os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira, de junépero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junépero. No capítulo 10, no versículo 1 e 2, diz assim, estou voltando o texto: a rainha de Sabá, ela soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Em outras versões, graças à bênção de Deus que estava sobre ele. Diga amém. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Essa mulher é tupetuda, atrevida. Ela está dizendo assim: deixa eu ver se esse homem é isso tudo mesmo, deixa eu ver se ele me impressiona. E ela chegou com esse presente aqui, irmão, foi pomposa. Como eu falei, não era normal ter rainha, não era normal ter mulher no poder. Então ela sai da Etiópia com uma missão: eu quero ver se ele me impressiona, mas eu vou chegar lá impressionando ele. 4 toneladas e 200 quilos de ouro. 1 tonelada hoje, 796 mil reais. Ela trouxe 4 milhões de reais de presente, sem falar especiarias que nunca mais foi vista, sem falar as madeiras que foi parando navio, vindo de Ofir, trazendo madeiras para Salomão, ao ponto que ele construiu as escadas do templo com a madeira que a rainha deu a ele. Tem alguém? Diga amém. Mas ela veio com uma missão, fazer pergunta difícil. Tem alguém? Diga amém. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha à mente. Resumindo, ele respondeu todas e ela ficou boquiaberta. Ela ficou tão boquiaberta que o texto vai dizer que ela quase desmaiou. Essa mulher passou mal na presença de Salomão. Alguma coisa mexeu com ela. Ela ficou trêmula. Em 1 Reis, eu estou no mesmo texto só para a gente ganhar tempo. No capítulo 10, no versículo 14, vai dizer assim:
Agora vai falar dos tributos que ele recebia como rei, como nação, diga amém. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores de outros países. Eu me esforcei para fazer uma conta, para saber quanto que ele recebia só de ouro em tributo por ano. 1 quilo valem 7.721.937 mil reais, quase 1 milhão. Ou seja, 1 tonelada são 1.000 quilos, sim ou não? Sim ou não? Vezes a quantidade de tonelada que ele recebia por ano, ele recebia quase 1 bilhão em ouro, de ano em ano, só em ouro. Não contabilizou a prata, ao ponto que a prata perdeu o valor em Israel, ao ponto que ele estava construindo paredes de prata, ruas ele mandou banhar de prata. Aparentemente para nós não tem lógica isso. Só quando você vai a Dubai ou visita um país árabe que você começa a entender o que é grandeza. Você fica boquiaberto com tanto luxo e você começa a entender a dimensão de um homem que não tem limite. Era esse Salomão. Eu estou só te mostrando quem era Salomão, diga amém. 666 toneladas de ouro ano. Meu Deus, era muita coisa. Ele construiu um grande templo ao Senhor. Em 7 anos ele construiu um templo que até hoje é cópia, é imitado, é desejado, é falado, é esperado, é aguardado. Ao ponto que aqui no Brasil, lá no Brás, um pastor também ousado, atrevido, gastou 1 bilhão de reais, trouxe pedras de Israel para tentar imitar o templo conhecido como Templo de Salomão. Veja, esse homem viveu 3.000 anos antes de Edir Macedo. Esse homem viveu 3.000 anos antes dessas igrejas contemporâneas, e até hoje tem gente tentando chegar próximo ao nível desse cara. Tem a dimensão do que é esse homem, porque Deus deu para ele uma coisa. Fala assim, o que? Sabedoria. Parece que eu vi um anjo ali falando assim para mim, ó. Pensa num anjo assim, tipo o Cupido. Só que na ponta da flecha não tem um namorado ainda não, calma. Tem sabedoria. Com a sabedoria vem o namorado, minha filha. Com a sabedoria vem o noivo. Com a sabedoria vem o marido, com a sabedoria vem os filhos, com a sabedoria vem os negócios, com a sabedoria vem o ministério. A Bíblia vai dizer que o espírito de sabedoria estava sobre Cristo. Eu quero liberar a primeira coisa sobre essas mulheres. Levanta a sua mão direita, minha filha, mas levanta a sua mão esquerda. Deixa eu ser profeta na sua história. A primeira coisa que eu vim liberar sobre a sua mente é que a partir de hoje você não vai andar mais por emoção, você não vai andar mais por razões, você não vai andar mais por lógica. A partir de agora, tudo que você for decidir, toda decisão que você tomar, a sabedoria de Deus estará sobre a sua vida. Será que já tem alguma mulher para tomar um posse e para dar um brado de vitória? Pelo amor de Deus, minha filha, faz algum barulho, faz algum barulho. Diz que as mulheres da Boas Novas é tudo maluca por Jesus. Cadê as mulheres da Boas Novas? Deixa eu ver, deixa eu ver. 7 anos para construir o templo do Senhor. 13 anos construindo o seu palácio. Diz que o trono dele era todo feito de mármore, de marfim, que no braço direito tinha esculpido um leão, no braço esquerdo esculpido outro leão. Em cada degrau, nas suas extremidades, mais 2 leões. Quando você olhava para o trono de Salomão, era tanta luz, era tanto resplendor, era tanto brilho, que você não via a face de Salomão. Dizem que as suas vestes, pastor Ana, junto ao seu cabelo,
Quando o sol refletia sobre ele, as pessoas não conseguiam olhar na sua cara, tamanho era o brilho das suas vestes. Eu estou falando de Salomão. Salomão, um belo dia, está no seu palácio. Sabe quando você acorda com vontade de fazer coisas que você tem um tempão que você não faz? Eu vou lá ver minha mãe. Vou lá no bairro onde eu nasci, Tamarandiba. Laiane está aqui. Imagina, eu de repente falo assim, eu vou dar um pulo em Carangola. Do nada eu falo para Kelly assim, Kelly, faz a mala aí. Que mala? Eu vou para Carangola, é a Kelly, tem murcha. A melhor coisa que tem em Carangola, além da mercadoria que ela levou, é um x-tudo que tem lá, irmão. Eu chego lá já querendo caçar o x-tudo. Uma pracinha, pensa num x-tudo com carne de filé mignon. Ah, meu Jesus, eu saio daqui só para comer esse x-tudo. Salomão deu uma doida nele. Ele acordou de madrugada, perdeu o sono. E ele falou assim, alguém me arruma vestes de um pastor. Os seus conselheiros logo o reprimiram. Você é o rei. Não é bom o povo te ver sem a pompa, sem a glória. Tenta imaginar eu entrando aqui todo avacalhado, todo esculhambado, igual eu estava aqui ontem, cabelo todo desarrumado, roupa toda amarrotada. Você vai olhar para o pastor e fala assim, nossa, o pastor está tão acabadinho, tadinho. Vai orar por ele, né? Essas dívidas aí, bagunçou esse homem, gente. Esse homem mandava toda arrumada para você como é que ele está. Não é bom, não era bom, é uma coisa de formalidade que a realeza tem. Você nunca viu a rainha Elizabeth se apresentar diante do público descabelada? Viu, rainha? Não vem descabelada pra boa nova não, hein? Eu vou te dar uma chance de correr lá no banheiro, olhar no espelho. Você nunca viu a rainha Elizabeth sem os colares, sem a pompa, porque isso passa poder, organização, diligência. As vestes, a postura comunica muita coisa. Salomão nunca tinha se apresentado diante do seu povo sem a sua pompa real. Mas esse dia, o grande rei Salomão falou assim, eu quero as vestes de um pastor. E ele resolve agora descer. Descer para onde? Ele queria conhecer o seu povo. Ele queria ouvir o que o povo dele tinha a dizer sobre o seu reinado. Era um experimento social. Era um feedback particular. Só que eu tenho para mim que ele também não fez isso somente para ouvir o povo. Conjectura minha. Ele fez isso porque ele queria encontrar uma mulher por nome ou conhecida como Sunamita. Pastor, de onde você tirou isso? Essa mulher, ela já tinha entrado na casa de Salomão. Salomão, porventura, talvez já tinha visto ela. Pastor, de onde você tirou que Salomão já tinha visto ela? Está no texto. Que o rei Davi, quando já estava muito velho, ele sentia frio, calafrio, e precisava de uma moça para cuidar dele. Não tem nada a ver com sentido sexual. Era literalmente uma enfermeira, uma cuidadora. E o texto vai dizer que exatamente a Sunamita é que cuidou de Davi na sua velhice. Então eu estou querendo entender que essa mulher entrava todo dia no palácio para cuidar do rei, e o filho ficava assim, quem é essa ajudante do papai? Quem é essa moça? Mas ele nunca ousou. Ele nunca tinha se atrevido. Até o dia que ele falou assim, vou colocar uma veste de pastor e vou descer ao campo. Só para você entender, essa mulher morava na Palestina. A Palestina fica nas regiões baixas de Jerusalém. Você tem que sair da cidadela de Davi. Você tem que sair de Jerusalém. A cidadela de Davi está dentro de Jerusalém. Você tem que sair de Jerusalém. Você tem que andar alguns quilômetros, descendo as ladeiras, descendo o vale, para que você chegue numa região por nome de Palestina, uma região pobre, uma região de nômades, uma região de camponeses,
cuidadores de ovelha, cuidadores de cabra, gente que mora em tenda, gente que mora em barraca, gente simples, que tem Israel até hoje. Se você for comigo a Israel, diga amém. Você vai ver a gente passando com ônibus nas estradas e de repente aparece, é como se fossem ciganos, mas não são ciganos, são nômades israelitas, como essa moça, vivia lá em Quedar. Tem alguém comigo? Diga amém. Salomão desce, ao ponto que tentaram impedir o rei de passar, porque eles não sabiam que era o rei. Ele estava tão bem fantasiado de pastor, que as pessoas não queriam deixar ele passar nos lugares reais. E aí ele tinha que sussurrar: aqui é o Salomão, estou fantasiado, calma isso, deixa eu passar aqui. Ele estava atrás de uma mulher. O nome dela? Sunamita. Eu fico fascinado com isso, porque essa mulher tinha uma função. Fala assim, qual? Esmagar as uvas de uma vinha que não era dela. Todos os dias ela tinha que pegar o vestido dela, dobrar, entrar no tanque conhecido como lagar, e do nascer do sol até o pôr do sol, essa moça fazia uma coisa: ela esmagava a vinha, produzindo um vinho que não era todos os dias. Só que o sol estava na cabeça, o sol escaldante estava na cara, o sol não dava trégua. Dizem que o sol da Palestina é um dos piores calor que existe no mundo. Essa mulher todos os dias, sem chorar, sem lamentar, sem murmurar. Pastor, de quem que você está falando? Estou falando de você que está aqui agora. Pastor, de quem você está falando? Das voluntárias que chegaram aqui antes de todo mundo. Pastor, de quem você está falando? Das missionárias que estão no campo pregando o evangelho sem ganhar nada, sem aparecer na televisão. De quem você está falando? Daquelas líderes que agora vão lá na cadeia pregar o evangelho sem saber se vão voltar, sem saber se tem oferta, sem saber se tem gasolina, sem saber se vai ganhar pelo menos um pão de queijo. De quem você está falando? Estou falando das pastoras que rodam todo o Brasil, todas as nações, que entram no avião, não sabe se vai voltar para casa, que entra no trem, não sabe se vai voltar para casa. Eu estou falando de você, estou falando de mim, que todos os dias, debaixo de um sol escaldante, de perseguição, de crítica, de calúnia, de difamação, de injustiça, a gente não abandona a vinha não é nossa, a gente não tem lucro sobre ela, a gente sabe de quem é a vinha. A vinha é o seguinte: esse vinho, ele vai lá para o palácio do rei, esse vinho vai lá para a casa do rei, mas é importante que eu esteja aqui trabalhando, é importante que eu esteja aqui trabalhando. Cadê as trabalhadoras do reino? Aquelas que estão esmagando uvas, que estão produzindo um vinho maravilhoso para o dia das bodas do Cordeiro. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Sunamita? Cadê a Sunamita? Cadê a Sunamita? Cadê o povo do glória? Me ajuda, pelo amor de Deus, minha filha. Deixa eu sentir que Deus está entre nós. Cadê você, o Sunamita? Esmaga aí, minha filha. Esmaga aí, minha filha. Esmaga aí. É muito forte. Pastor, que é a Sunamita? É quem não aparece, é quem não tem marketing, é quem não tem mídia, mas independente disso, não abandona a vinha, porque sabe, já já o rei vai vir me visitar. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui mesmo? Segundo o historiador Mike Birman, essa mulher não sujava as suas vestes, apesar de todo dia estar fazendo um sacrifício na uva. Eles entendem que se caísse alguma gota do suco da uva, do mosto, sobre as suas vestes de linho, de algodão, ela corria no ribeiro que tinha ali perto da Palestina para lavar as suas vestes. E aí perguntaram a essa mulher: por que você lava as suas vestes todo dia? Ela falou assim: porque eu sei, e eu estou aguardando, porque eu tenho uma expectativa. Eu ouvi dizer
que é muito raro, mas de vez em quando o rei sai do seu palácio e visita o seu povo. Eu estou esperando o dia que o meu rei vai aparecer aqui na vinha. Eu não sei que dia e que hora, nem os anjos sabem, amante. Mas enquanto ele não vem, eu não paro de trabalhar na terra. Enquanto ele não vem, eu vou manter minhas vestes limpas, porque o dia que ele chegar, ele vai ter que saber: tinha uma moça te esperando no campo, tinha uma moça te esperando em Belo Horizonte, tinha uma igreja preparada, adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, esperando o dia que o rei... Cadê as mulheres? As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata.
coisa linda. Pois eu sei que vivo estás. Segura aí, senta um minutinho. Não tem nem 10 minutos que eu estou pregando. Vocês estão demais. Vocês estão muito ativada. Preste atenção, eu estava só introduzindo. Sei nem se eu vou dar conta de pregar. Juro, eu li um tópico. Salomão, toda essa pompa. Mas em Mateus capítulo 12, versículo 42, vai dizer assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Entre aspas, a rainha de Sabá que está dizendo, a rainha do sul. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Pastor, não entendi. Isso aqui é um diálogo. Quem está envolvido aqui no dia e na hora era Jesus. Eles estão falando da pompa e da grandeza da rainha de Sabá, que vai julgar as nações. Está falando da grandeza de Salomão, e de repente eles falam assim: mas está aqui quem é maior do que Salomão. Pastor, não entendi. Jesus também, na sua primeira vinda, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono, abriu mão das suas honras, se encarnou entre nós, tabernaculou entre nós, de forma simples, humilde, para ver se a sunamita estava no campo. O engraçado é que a primeira vinda, ele veio como bom pastor. Ele não veio como rei pomposo, ele não veio como rei de glória, mas mesmo ele não vindo, todos o reconheceram, porque o reinado de um cristão não está no que ele tem, está no que ele carrega. É por isso que você chega em alguns lugares e você não entende. Duas coisas acontecem, fala assim: o quê? Favores e presentes, como diz a pastora Ana que eu peguei. De repente começa a ter favores e presentes. Segundo, começa a ter perseguição. Já percebeu isso? Que metade vai com a sua cara, metade te odeia. Metade quer estar presente, metade quer tomar o que é seu. Eu te amo, eu te odeio. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Tem alguém aí? O bom pastor vai aonde ninguém quer ir. O bom pastor não está nos palácios. O bom pastor não está nas lojas de grife. Deixa eu pregar. O bom pastor talvez não vai estar lá no castelo de Versalhes. O bom pastor continua indo no campo, abrindo mão da sua glória, só para falar para a sunamita: eu te escolhi dentre as outras. Diz a história e a Bíblia também que Salomão teve 1000 mulheres, algumas rainhas, outras concubinas, mas só teve uma que ele amou e se declarou apaixonado: a sunamita. O engraçado é que essas 1000 mulheres eram negociações políticas, eram estratégias comerciais, para que Salomão não invadisse as outras nações. Os reis ofereciam as suas melhores filhas, para que houvesse uma aliança. Salomão não conheceu as 1000,
Mas tinha uma que não tinha família, não tinha pedigree, não tinha sobrenome, não tinha ouro, não tinha prata, não veio de longe, mas ela estava fazendo uma coisa. Fala assim, o quê? Cuidando de uma vinha que não era dela. Cuidando de uma vinha que não era dela, lá no campo, e não deixava as suas vestes se sujar. Por essa mulher, Salomão parou tudo, abriu mão de tudo e falou assim, deixa eu lá encontrar ela. O engraçado é que essa mulher não teve que ir atrás do rei, foi o rei que foi atrás dela. Eu vim para que tenha vida, mas eu também voltarei para buscar minha noiva adornada, minha noiva preparada, a menina dos meus olhos. Eu te escondi como uma galinha esconde os teus pintinhos, eu te guardei. Eu não sei se você está entendendo, mulher, mas você é a preferida de Jesus, você é a escolhida dele. Você é a Marta, você é a Maria, você é a Susana, você é a Priscila, você é a Ana, você é a Rebeca, você é a Esther dessa geração, você é a Abigail. Eu não sei se você entendeu, mas ainda tem muita coisa para as mulheres realizar em posições de governo, em posições de autoridade. Se você não entendeu, minha filha, Deus te trouxe nessa conferência para te dizer: eu sou o noivo, eu sou o rei de toda a terra, eu sou o Senhor dos senhores, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o rebento de Jessé. Eu não sei se você está comigo, minha filha, mas você não é uma qualquer. Pode estar no campo, mas o rei é apaixonado com você. Pode estar no campo, mas o rei é doidinho por você. Pode estar no campo, mas ele para tudo e vai lá embaixo para dizer: eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou te buscar, eu vou te buscar. Pelo amor de Deus, minha filha, eu já estou sentindo a presença dele. Se tiver alguém para poder me ajudar, apesar de ser do campo, era cheirosa. Vou falar de novo. Apesar de estar no campo, era cheirosa. Pastor, me prova. Provo. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 1. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales, como o lírio entre os espinhos. É a minha amada entre as jovens. Ela está no campo, mas ela é? No Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, eu irei à montanha da mirra, a colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Está no campo, mas é linda. Está na guerra, mas é cheirosa. O seu valor muito excede o de rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? Você pode trabalhar, mas não vai perder o seu brilho. Mulher assim está sofrendo, mas ainda assim consegue dar carinho. Mulher assim está chorando, mas ainda assim consegue ser as rosas de Saron que perfuma a casa. Se você desistir dessa família, meu filho, essa família vai ser pó, vai ser tristeza. Porque quem carrega o perfume são as mulheres, não são os homens. Toda vez na Bíblia que fala de incenso, fala de mirra, fala de ofertas, fala da mulher entregando e não o homem. Seu lar será perfumado. Pessoas entrarão lá e sentirão paz, sentirão cura, sentirão a presença. Sabe o que é o engraçado? Que as rosas de Saron, quanto mais se tritura, mais ela cheira. Quanto mais se tritura, mais ela cheira. Quanto mais tritura, mais longe vai, mais potência tem, mais projeção tem o seu cheiro, o seu perfume. Eu não sei se você entendeu. Quanto mais o mundo tenta te fazer chorar, mais você mostra a graça que você carrega, o favor que você carrega, a sabedoria que você carrega. Pode estar o mundo desabando, você está cantarolando naquela cozinha. Pode estar o mundo desabando, você está cantarolando naquela sala. Pode estar o mundo desabando, você vem para a igreja, põe a sua melhor roupa, abre o seu sorriso, estende a sua mão e começa a glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Minha filha, não te preocupa que o sol está queimando. O céu pode queimar a pele que está por fora, mas não vai
Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. Pega suas mãos aos céus e cante isso, vai. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Entrega a adoração pro teu pai, diga: e não chores, quem cuida de você não dorme. Não, 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 não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, e Deus mandou te falar que tudo vai passar. Apesar de estar no campo, ela deseja intimidade e exclusividade. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Pastor, como é que eu faço para o noivo me achar? Jardim fechado. Não é qualquer um que tem que te tocar. Você não tem que estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer mesa. Está ligada, com as lamparinas acesas e o óleo reserva. A gente não sabe o dia que o noivo vem. Ele está prontinho, só esperando o pai dizer: chegou a hora. Quem estiver pronta, vai embora. Quem não estiver pronta, tribulação. Sai para lá, capeta. Aqui na Boa Nova não. Depois dessa conferência, quando as trombetas soarem para dizer que o rei está saindo do palácio e está vindo na vinha visitar a noiva, ora mãe, rakatika mancho repakatayel te katuyasé. Jardim fechado, ponte selada, separada, exclusiva, santificada. Oh, talvez, minha filha, você não entendeu porque algumas pessoas saíram da sua vida. Talvez, pastoras, você não entendeu porque que Deus teve que arrancar algumas pessoas do seu lado. Estava te contaminando, estava te influenciando, estava te distraindo, estava roubando a sua intimidade, o seu tempo com Deus. Rebaraçaia, oramanto remiaça, orabacacharabas, orabacache cantore cataiaça, oramanto remiaça. Sai desse Instagram e vai buscar a presença dele. Sai desse Netflix e vai buscar a presença dele. Para de se preocupar só com a sua estética, com a sua boca, com o seu lábio, com os seus cílios, com os seus seios, com a sua bunda. Vai buscar a presença dele. Seja cheia do Espírito Santo. Seja virtuosa, graciosa. Foi transformada, apesar de estar queimada do sol, foi transformada em algo belo pelo esforço do noivo em cuidar dela. Maridos, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada
pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha. Vou falar de novo: sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Lá no Cântico dos Cânticos, o Santo dos Santos, entre os livros da Torá, no capítulo 4, no versículo, diz assim: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. A mesma mulher que disse: não repare em mim, porque eu estou queimada do sol. Não repare em mim, porque a minha pele está seca. Sol deixa mancha, sol deixa ruga, mas existe um óleo chamado Espírito Santo, que quando pega uma pele queimada, seca, enrugada, e esse unguento é derramado, daí a pouco a pele está o skincare de Jeová. Filha, fique em paz. É Ele que diz que vai santificar, é Ele que diz que vai purificar. Ele não vai voltar para uma noiva com mancha e com ruga. Ele está dizendo: não preocupe com a sua pele morena. Não se preocupa com o seu desgaste, igreja minha. Não se preocupe com o seu cansaço. Não se preocupa com o seu estresse. Não se preocupa com a aparência. Não se preocupa com coisas exteriores. Pode ficar tranquilo que dessas coisas eu cuido. Eu santifico, eu purifico, eu lapido, eu moldo. Eu não sei se você entendeu, mas Deus te trouxe para dizer: é eu